Bom, gente, vamos começar então nossa live? Então, hoje a gente está aqui na Tia Marlene, certo? Com uma videoaula, uma live de lembrancinhas criativas para Páscoa. Tia Marlene está no endereço novo, na rua Emanuel Guedes, número 380, tá bom? Na região do Butantã. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem perguntar sobre algum ingrediente que a gente vai usar na live, tem aqui o nosso WhatsApp, então é só mandar mensagem para as meninas vão responder vocês, tá bom? Então, as meninas têm tudo que a gente for trabalhar hoje, vocês vão encontrar na Tia Marlene, desde a forminha, a embalagem, o chocolate, a cobertura, os confeitos, as pastas, tudo isso vocês vão encontrar na Tia Marlene, tá bom? Então, vou colocar aqui embaixo, a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai começar a fazer nossos bombonzinhos, nossas lembrancinhas. Então, deixa eu levantar um pouquinho aqui. Então, enquanto isso, vai chamando a galerinha, tá, gente? Eu vou explicar pra vocês um brownie que eu já fiz. Vou deixar a receitinha pra vocês. Lembrando que a live fica salva no Instagram. Depois vocês podem assistir tudo certinho. E depois a gente posta a receitinha com todo o passo a passo e as sugestões de sabores, recheios e tudo mais, tá bom? Denise entrou. Um beijo, Denise. Então, gente... eu vou começar a fazer nossa primeira etapa fazendo a ganache, que a gente vai rechear o nosso ovinho e também a ganache que vai rechear o nosso bombonzão de brownie com a ganache, tá bom? Então aqui, gente, eu vou começar derretendo o chocolate. Eu vou fazer duas ganaches, uma ganache de chocolate meio amargo com pasta de cereja, uma pasta de cereja da Mago, nossa parceira, e uma de chocolate branco com a pasta de pistache, que agora está na moda, né? O pistache é o queridinho do momento, então a pasta de pistache da Mago. Tudo bem? Então, só vou levar para derreter novamente um pouquinho do nosso chocolate, que eu já tinha derretido anteriormente, mas ele já deu uma endurecida, só um minutinho. Para derreter o chocolate, gente, sempre é bom derreter numa tigelinha de plástico de 30 em 30 segundos no micro-ondas até o derretimento total. Então 30 segundos, mexe bem, talvez mais 30, talvez mais 30, talvez mais 30, é o suficiente. Nesse caso aqui eu vou usar para ganache, eu vou usar 150 gramas de chocolate meio amargo e 150 gramas de chocolate branco e vou usar 50 gramas de creme de leite, 70 gramas de creme de leite para cada um. Então, vai ser essa base. E para as pastas eu vou utilizar em torno de 20 gramas de pasta saborizante em cada receitinha para dar o sabor que eu quero. Ah, não, eu quero trocar por outra pasta. Olha a recomendação da embalagem. A da Mago são para cada 400 gramas de produto, 35 gramas de pasta. Tem marcas que você vai utilizar um pouco mais, tem marcas que você vai utilizar um pouquinho menos, mas o processo é igual para todas, tá bom? Então aqui eu já derreti o meu chocolate, vou derreter agora o branco só para acelerar o trabalho. E aqui, gente, então derreti, meu chocolate está completamente derretidinho. Tá fluido. Vou acrescentar agora o creme de leite. Luiz Carlos perguntou o que vai ser hoje. A gente vai fazer lembrancinhas para Páscoa, tá, Luiz? Então fica ligadinho, vai chamando a galera. Então aqui, gente, o creme de leite. Se quiser pôr a glucose, pode colocar a glucose para aumentar a validade e diminuir o dulçor, mas é opcional nesse caso. Então, acrescentei aqui o nosso creme de leite. Tá prontinha a nossa ganache. Agora eu vou acrescentar a pasta de cereja. O legal da pasta de cereja da Mago é que ele já vem com pedacinhos de cereja. Então, para quem gosta
de sentir a sensação, né, aquela da cerejinha, é bem bacaninha você utilizar, tá bom? Ah não, eu quero usar a cereja picada. Em torno de uns 50 gramas de cereja picadinha, tanto no branco quanto no escuro, tá bom? Deixa eu só pegar aqui nosso chocolate branco. Também aqui, derretidinho. E aqui eu vou acrescentar a pasta de cereja. Olha, gente, que legal a pasta de cereja da Mago. Tem pedacinhos mesmo, tá? Então, aqui eu vou usar um pouquinho menos de 35 gramas, porque eu não tenho 400 gramas de produto. Vou deixar aqui de ladinho, misturo bem e aí geladeira. A Carol entrou na live. Beijo, Carol. Saudade de você, viu? Gente, ó. Então, prontinho a nossa ganache. Eu vou pôr na geladeira para esfriar um pouquinho, pra gente poder utilizar. Aqui tem o chocolate branco. A Denise perguntou se pode ser usada geleia. Se pode ser usada em geleia ou no lugar da pasta a geleia. Só tira essa dúvida pra mim, Denise, por favor. Então aqui, gente, quando eu vou fazendo outra, a Denise me responde. Então, chocolate branco, o creme de leite. Misturo bem. E nossa ganache está pronta, nossa ganache base branca. Agora eu vou colocar a pasta de pistache. Então, coloquei aqui mais ou menos uma colher. Lembrando que sempre vai ser proporcional a quantidade que está escrito na embalagem. O da Mago a gente vai utilizar 35 gramas para cada 400 gramas de produto. Aqui eu não tenho 400 gramas de produto, então eu vou utilizar um pouco menos. Então, Denise, por favor, manda aí a perguntinha. Ó, prontinha. Vou pôr na geladeira para resfriar rapidamente. A gente vai utilizar já já a nossa ganache. Belezinha, gente? Eu vou explicar agora para vocês, enquanto eu coloco lá. Eu vou voltar e vou explicar para vocês o nosso brownie. Que é muito, muito, muito fácil de fazer, tá? Só um minutinho. Então, gente, muito fácil essas ganaches. Ah, eu não quero trabalhar com a pasta saborizante. A gente fez uma live semana passada de outros tipos de ganaches, recheios que vocês podem usar também nessas lembrancinhas. A live ficou salva, é só vocês assistirem novamente a live, tá bom? Denise perguntou agora, vamos lá. Ah, ela perguntou se pode colocar, agora eu entendi a pergunta, Denise. Se pode colocar a pasta de cereja junto com uma geleia de frutas vermelhas para dar mais saborzinho. Pode sim, tá? Mesmo processo, tá, Denise? Você vai usar para cada 400 gramas de produto, ou seja, 400 gramas de geleia, 35 gramas de pasta de cereja, nesse caso, tá bom? Então, agora resolvida a pergunta, né? Para o brownie, gente, então este browniezinho aqui, eu fiz ontem. Eu gosto sempre de fazer o brownie de um dia para o outro, que eu acho que ele dá uma estabilidade melhor para cortar, o sabor fica melhor, você não tem tanto problema na hora de corte, de embalar, então eu prefiro sempre trabalhar com ele de um dia para o outro. Mas dá para usar no mesmo dia, não tem problema nenhum. Esse brownie aqui, gente, com o aumento do cacau, eu faço sempre coisas mais econômicas, né? Então, mesmo sendo um produtinho que vai usar o chocolate, no caso, vai ficar um pouquinho mais em conta em relação a usar chocolate na massa do brownie.
Então esse aqui eu usei chocolate em pó. Então aqui eu vou utilizar 2 ovos, né? Para essa receitinha que eu usei 2 ovos, 110 gramas de açúcar, misturei bem até formar uma pastinha, até perceber que o açúcar dissolveu completamente. Acrescentei um pouquinho de essência de baunilha, aí a seu gosto, se não quiser colocar não precisa pôr. Acrescentei 100 gramas de chocolate em pó 33%. Eu uso sempre o 33 nesse caso para formar uma casquinha, formar uma película em cima do brownie. Se eu usar o 50%, ele não vai formar película, mas se você não quer um produto tão doce, troca pelo 50%. Nesse caso desse brownie, eu não recomendo utilizar o cacau em pó, tá? Fiz isso, derreti 100 gramas de manteiga, sem sal ou margarina, derreti, misturei nesses ovos com açúcar, a essência e o chocolate e acrescentei 100 gramas de farinha de trigo. Super fácil, né? Então, é tudo medida é igual, né? Então, 100 gramas de ovos, só um pouquinho mais de açúcar, né? 110 de açúcar, 100 de farinha, 100 de manteiga e 100 de chocolate em pó. Levo para o forno, a hora que ele ficar com uma película cristalizada, né? Uma película em cima da assadeira. E eu percebi que nas bordas ele ficou sequinho, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, ele tá sequinho, mas no centro ele tá brilhoso ainda, ó. Ele tá até meio pegajosinho. Então, eu sei que ele tá no ponto certo, tá? E aí, o grande segredo do brownie é você tirar do forno, no freezer ou na geladeira, pelo menos uns 10 minutinhos. Só para ele parar o cozimento do brownie, tá? Eu vou cortar aqui para mostrar para vocês como que ele ficou. Deixa eu pegar o cortador aqui. E eu gosto de brownie, gente, a espessura de um dedo. Porque eu vou colocar, por exemplo, numa casquinha. Aqui eu vou fazer uma casquinha de chocolate, vou colocar ganache e o brownie por cima. Então, para não ficar aquela coisa muito alta, eu tenho que ficar fatiando, eu gosto de fazer sempre a espessura de um dedinho. Então, aqui quem quiser pôr papel manteiga pode pôr, não tem problema nenhum. Mas olha como é que fica o brownie. Então, ele tá sequinho nas bordas, mas cremoso por cima. Se eu cortar ele um pouquinho mais no centro, ele vai estar mais cremoso ainda. Então, ó, ele fica mais cremoso ao cortar no centro. Tudo bem, gente, até aqui? E é assim, sugestão. Se não quiser cortar assim em quadradinhos, você pode cortar. Vou pegar uma faquinha para mostrar para vocês. Deixa eu só lavar a mão. Eu posso pegar este brownie, por exemplo, e cortar em 4. Então, 4. E aí eu posso banhar na cobertura fracionada ou no chocolate já cristalizado e colocar em latinhas. Então, por exemplo, eu faço fazer os famosos bites de brownie. Então, eu posso pegar uma latinha de Feliz Páscoa, uma toda decorada em tema de Páscoa, em tema da sua preferência, ou ela transparente também, e colocar aqui. Claro que essa latinha já é um pouquinho maior, então eu posso colocar, aqui cabe um pouco mais de uma dúzia de brownies, né, de mini brownies, mas eu posso banhar, eu vou banhar uns para mostrar para vocês, e aí eu vou mostrar para vocês como vocês vão colocar na latinha. Ah não, a latinha vai ficar muito cara, porque a latinha você vai pagar em torno de 4 até uns 10 reais. A Cromos e outras marcas têm essas caixinhas aqui, que são caixinhas de papelão, que você vai pagar em torno de 8, 10 reais, 8 a 10 unidades, e aí você só vai fazer isso aqui, ó. Coloca aqui dentro, depois de banhado, obviamente, e fechou. Então tá pronto. Há uma opção também mais em conta para você trabalhar como uma lembrancinha, certo? Essa receita, gente, a última vez que eu calculei, eu gastei em média para a receita inteira, tá? Eu faço essa aqui, perdão, para uma receita 3 vezes essa receita. Então eu uso 6 ovos, 330 gramas de açúcar, 300 de manteiga, 300 de farinha, 300 de chocolate. Ela rende bastante. Para essa receita inteira que eu acabei de falar, você vai gastar em média de 12 a 15 reais.
mas rende muito, rende mais ou menos 1 kg de brownie. Depois de banhado ele vai render ainda mais, então tem um lucro aí bacana para você trabalhar, certo? Eu vou banhar então esses aqui só para mostrar para vocês. Só vou pegar um tapetinho de silicone para exemplificar aqui. Deixa eu só pegar lá o nosso tapetinho. Então aqui, gente, vou banhar esses aqui para mostrar para vocês como uma opção para vocês colocarem numa latinha, numa caixinha, por exemplo. Então, peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho. E a Denise perguntou o seguinte: qual é a durabilidade do brownie pronto, bolo, recheio e casquinha, né? No caso, quem vai fazer alguma coisa recheadinha com esse brownie. Na verdade, Denise, esse brownie, só o brownie, ele dura em torno de 15 dias, tá? Só o brownie. Já o que vai trazer uma validade maior ou menor é o recheio. Então, por exemplo, se eu uso um recheio pronto, esses recheios que a gente tem de bisnaga e tal, ele dura um pouquinho mais. Se eu faço um recheio que vai fruta fresca, que não é bem cozido, ou que não tem algum conservante natural, né, como sal, açúcar, glucose, ácido cítrico, a durabilidade é um pouquinho menor, então vai durar em torno de uns 7 dias, tá? Então, mas aí vai depender de vocês, como vocês vão armazenar. Gente, ó, aqui eu tenho cobertura fracionada, blend, eu sempre misturo ao leite com o meio amargo para ficar não tão doce e também não tão amargo. Eu vou dar uma derretidinha novamente na cobertura para ficar mais fluida e eu vou banhar esses browniezinhos, tá? No caso de banho, eu gosto sempre de banhar com cobertura fracionada. Por quê? Porque a cobertura fracionada é só você derreter e aplicar. Essa é a parte boa, não é? Então, vou abaixar aqui um pouquinho para vocês conseguirem enxergar. Vou banhar só esses aqui para mostrar para vocês também, mas eu posso banhar mais e colocar na caixinha. E aí a gente vai fazer da mesma cobertura, eu vou deixar mais baixinho só para vocês enxergarem. A gente vai fazer bombonzinhos, plaquinhas e algumas sugestões práticas para vocês venderem no dia a dia. Claro que tudo que eu faço com cobertura eu também posso fazer com chocolate, desde que eu faça a têmpera, tá bom? Eu faço a pré-cristalização. Então aqui, derretidinha a nossa cobertura. Ficou mais fluida, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um garfinho. Quem acompanha os meus cursos, quem assiste os meus vídeos, eu gosto sempre de entortar um garfinho. Então eu pego um garfinho de casa, eu dou uma entortadinha nele para ele ficar melhor para banhar. Eu não sou fã daqueles garfinhos pequenininhos para banhar pão de mel, por exemplo. Então aqui eu vou jogar a cobertura sobre o brownie, bater até sair totalmente a sua cobertura. Então, prontinho. E o legal, gente, é que vocês podem vender isso o ano todo, não precisa ser só na Páscoa. A vantagem desse brownie é que vocês podem vender no dia a dia ele grande ou ele pequenininho, em formatinho de pequenos pedaços, pequenas mordidas. Então, vou banhando aqui. Como tem só 8 bombonzinhos para fazer, é rapidinho. Dá para banhar de outra forma, né? Dá para você banhar jogando a cobertura sobre uma placa de bolo, que eu vou mostrar para vocês já já, que é a que eu estou utilizando aqui.
Mas eu, particularmente, não sou muito fã, porque eu acho que desperdiça muito você fazendo isso. Como a cobertura também não tá tão econômica, né? Não tá tão baratinho, então eu prefiro banhar 1 a 1. Gente, se tiver dúvida pode perguntar neste momento, enquanto eu vou banhando os nossos bites. E aí, gente, vou colocar na geladeira só para secar, em torno de 5 minutinhos, 10 no máximo. Sempre eu falo de geladeira e vai variar muito da sua geladeira. Se a sua geladeira estiver muito cheia, o tempo vai ser maior. Se a sua geladeira é só para isso, ela vai desenformar mais rápido, tá? Deixa eu só banhar. Tem 8, eu vou banhar 10 aqui para mostrar para vocês. Então, bato um pouquinho. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar nesse momento, tá? E aí depois a gente ainda faz até uma decoraçãozinha sobre eles. Eu acho que fica tão bonitinho você decorar os seus brownies. Prontinho. Então, feito isso, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Estão banhadinhos. E essa aqui é a grade que eu falei pra vocês, tá? Então, é a grade pra você resfriar biscoito, bolo. Você pode pôr aqui e jogar a cobertura por cima. Eu não sou muito fã porque ele tem um certo desperdício, tá bom? Eu vou pôr na geladeira aqui só um minutinho. Já que a gente fez os bombonzinhos, eu vou fazer um outro bombonzinho. A Valéria tá perguntando o que tá saindo de gostoso. Agora a gente vai fazer bombonzinho, Valéria, de uns bombonzinhos. Eu brinco que é um bombonzinho divertido pra criança, pra quem gosta de coisas coloridinhas. Então eu gosto de fazer esse bombonzinho que ele é bem, bem simples. Eu vou usar uma forma de policarbonato, deixa eu pegar aqui. Mas a mesma forma que eu faço de policarbonato, que são essas formas mais durinhas, eu faço com a forma de acetato, que são as forminhas que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? Aqui é só para exemplificar para vocês. Aqui, gente, eu tenho aqueles confeitinhos coloridinhos. Pode ser M&M's, confete, disquete, colorete, enfim. Esses bombons, essas coisinhas, essas coisinhas gostosas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho desse confeitinho embaixo. Então, põe um punhadinho mesmo. Ó. Coloquei aqui. Agora, gente, eu vou pegar uma manga de confeitar, um saco de confeitar, porque eu não posso bater com esta forma. Então, deixa eu pegar aqui. Se eu bater, vai perder o efeito que eu quero. Inclusive, isso pode ser feito em ovinhos de Páscoa também. Eu vou fazer uns de 50 gramas para mostrar para vocês também. Prontinho. Então aqui eu só coloco na manga de confeitar que fica mais prático para dispor na forminha, tá? Ah, não quero colocar no saco de confeitar. Colherada, tá, gente? Então eu sempre gosto de cortar aqui as bordinhas. Então aqui eu só vou fazer o quê?
colocar o chocolate, no caso a cobertura, mas pode ser o chocolate desde que ele esteja temperado. Prontinho. Agora eu não bato, por quê? Porque eu quero que esse desenho fique assim, ó. Como vocês podem enxergar aqui, tá? Antes de levar pra gelar, eu já vou aproveitar e fazer uma outra sugestão, já que eu estou com a cobertura na minha mão. Esse ano, gente, estamos em economia de chocolate, de cobertura. Então, voltou à moda, e foi moda um tempinho atrás, os ovos planos. Então, são ovos, são placas, né? São placas de chocolate em formato de ovo, que você pode fazer vários modelos, né? Várias decorações. Eu já fiz ele, por exemplo, camada de recheio, né? De ganache, mousse e o bolo no centro, e fui fazendo estilo naked cake. Dá pra fazer o brownie no meio, como se fosse um sanduíche. Fica super legal também. E aí eu vou fazer na versão pequenininha também, ó. Na versão de 50 gramas. Nesse caso aqui eu vou fazer duas versões. Numa versão eu vou fazer ele lisinho. Então eu vou colocar o chocolate aqui. Então, fiz 3 aqui pra mostrar pra vocês. Ó, só dou uma batidinha pra tirar o excesso de bolhas. E o que eu vou fazer? Colocar o confeitinho também. Hoje tem aqueles mini confeitinhos que dá pra você utilizar também, tá? Fica bem bonitinho, é uma opção pra você presentear, é uma opção pra você vender até de pré-páscoa. E se não quiser usar esse daqui, você pode usar, por exemplo, outros, né, granulado, confetes da sua preferência, certo? Aqui eu vou fazer o formatinho de uma moedinha de coelhinho para decorar o nosso ovinho de Páscoa. Então, espera que eu vou fazer mais um aqui. Prontinho. Então, aqui nesse caso eu não vou bater, para não tirar o desenho. Então, tudo geladeira, tá, gente? Só um minutinho. Pronto, gente, ó. Então, os bites prontinhos. O que eu vou fazer? Pegar uma tesourinha e tirar a rebarba, tá?
Gente, se tiver dúvida, pode perguntar nesse momento, tá? As minhas ganaches já estão frias também. Aqui eu vou fazer 2 ovinhos de colher para mostrar para vocês. Não faça e venda. Até para você vender, até para você utilizar uma pré-páscoa, certo? Aqui eu só vou decorar os nossos brownies já, vou colocar aqui pra vocês. Deixa eu já pegar aqui. Ó, nossa ganache já deu uma resfriada. Ela vai ficar assim, tá, gente? Nossa ganache de pistache, a ganache de cereja. Claro que eu acabei de fazer. Ela vai ficar em ponto de bico, por exemplo, amanhã. Certo? Então, aqui eu vou colocar, gente, os bites só pra mostrar pra vocês. Eu só vou decorar o seguinte. Um pouquinho de pó pra decoração. Um pouquinho de álcool de cereais. E um pincelzinho. Então, aqui eu vou utilizar o pó prata. Mas pode ser o dourado, o bronze, o vermelho. Pode usar verde e laranja para fazer estilo cenourinha. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de álcool de cereais. Que vocês encontram na Tia Marlene. Então, ó, mistura aqui. Ele vai formar meio que uma pastinha, certo? Vou pegar aqui o dedinho. Então ele já sai um pouco daquela coisa de só um pequeno bite de brownie para uma coisa mais diferentona, sofisticada, como você queira dar o nome, certo? Então, gente, ó, como é que fica? Então ele fica todo decoradinho. O legal dele é que eu posso fazer o quê? Posso pegar um saquinho, deixa eu pegar aqui. Um saquinho. Então, temos 5, 6. Eu vou colocar 6 só para mostrar para vocês, tá? Aqui eu posso fechar com um araminho, com um durex, o jeito que você achar melhor. Aqui, só para não perder tempo, eu vou colocar um araminho. Vou pegar um araminho aqui, peraí. Então, ó, coloquei aqui. Vou colocar na caixinha. E fechar. Então, gente, ó, não é uma... Ó, aqui cadê certinho, tá? Então, não é uma ótima opção para vocês usarem de lembrancinha e até mesmo de um face e venda, no caso, para quem não gosta muito de chocolate ou quem gosta de muito chocolate, é uma versão bem simples e bacana de você utilizar, certo? Então, vou deixar aqui de ladinho. E aqui, lembra que eu fiz aquela versãozinha do nosso... Perdão, gente. Eu fiz uma versãozinha aqui. Eu coloquei o chocolate, coloquei o confete aqui em cima. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar o confete na forma. E eu só vou jogar o chocolate sobre ele, para que ele fique à mostra o nosso desenho. Então, ó, coloquei aqui. Esse fica um pouquinho mais caro devido ao uso bastante, né? Usa bastante o confeitinho. Vou só colocar para derreter de novo mais um pouquinho a cobertura, que já deu uma endurecida.
Gente, se tiver dúvida pode perguntar, tá? E a gente já vai finalizar com os nossos recheinhos. Vou fazer o ovinho de colher aqui, peraí. E aí, aqui, gente, ó. Só vou jogar sobre o chocolate. Quer dizer, sobre os confeitinhos, tá? Então, só vou dar uma espalhada. Lembrando que eu não quero que ele misture no chocolate, eu quero que ele fique só aparente. E aí o excesso depois eu posso tirar com a tesoura, se tiver excesso no caso. Então, prontinho, ó. Então vai ter todos os desenhinhos aqui. Não dá pra virar ainda, né? Então vou levar lá pra gelar. E aí, gente, aqui eu já fiz, por exemplo, uma casquinha de chocolate. No caso, fiz aquela de bombonzinho mesmo. Eu tenho o brownie, eu vou colocar aqui dentro o brownie e vou colocar a ganache. Deixa eu só pegar aqui um saquinho de confeitar. Então, vou colocar a ganache de pistache com o nosso brownie e vou fechar com o chocolate, como se fosse mesmo um pão de mel, um bombonzinho, enfim, como você queira chamar. Deixa eu pegar a tesoura. E também já vou utilizar a nossa mesinha aqui, peraí. Então, eu vou sempre começar com a ganache. Então, ó, ganache de pistache. Quem quiser colocar um pouquinho de pistache pode pôr, não tem problema nenhum. O brownie que eu cortei, ele é um pouquinho menor. Eu faço de propósito, porque daí eu consigo apertá-lo aqui dentro. Então, minha casquinha quebrou. Mas só para exemplificar para vocês. Aqui que eu vou fazer? Passar o chocolate. Põe um pouquinho aqui do chocolate. Se quiser colocar de volta na forminha para ficar mais fácil para fechar, pode fechar sem problema nenhum. E aí eu ponho para secar. Depois de secadinho bonitinho, secou bonitinho, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela plaquinha que eu mostrei para vocês anteriormente. Só deixa eu pôr lá na geladeira.
prontinho, gente. Aqui já tá pronto nossas plaquinhas. Então, ó, aqui eu tenho a plaquinha e atrás o nosso disquinho, nossos disquetezinhos. Então, eu só vou tirar aqui a rebarbinha. E aí, uma opção, gente, para eu colocar num saquinho plástico e vender. Então, ó, por exemplo, posso colocar 2 unidades, por exemplo. Ó, também bonitinho. Certo? Então, mais uma decoraçãozinha. E aqui, nossos coelhinhos, eu vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui, peraí. E eles vão ser a nossa base, a nossa decoração do nosso ovinho de colher. Então, aqui eu tenho 2 ovinhos de 50 gramas, certo? Eu vou preencher um com a ganache de pistache. Aí também poderia pôr aquela geleinha de cereja que eu fiz, né? A pasta de cereja que eu usei da Mago, que também dá pra utilizar, fica super bacaninha. A Wanda falou que a criançada vai amar, e vai mesmo, né, Wanda? Deixa eu só pegar o outro saco de confeitar. Então, vou pegar aqui o outro saquinho de confeitar. A nossa ganache de cereja. E, gente, é usando a criatividade. Ah, eu não quero usar os confeitos, por exemplo. Você pode usar um granulado. Tem gente que põe brigadeiro bem pequenininho em cima e também fica super bonitinho. É uma opção, tá? E semana que vem a gente vai fazer barra recheada, que também é uma opção super legal e super presenteável para quem quer economizar esse ano na Páscoa. Até porque, gente, às vezes tem gente que compra vários ovos, né? Que tem que dar pra ciclano, beltrano, enfim. É uma opção de presente também. Entregar, por exemplo, uma barrinha recheada. Tudo bem, deixa eu tirar aqui a rebarbinha. Então só assim já ficaria bonitinho os ovinhos, certo? Eu vou colocar aqui como uma opção, certo? O nosso desenho lá que a gente utilizou com o corante prata. Faço ele chapiscadinho, bonitinho. Também fica super bonitinho. E aí no coelhinho, eu vou pegar um pincelzinho de blush, um pincelzinho macio, de cerda macia. Vou pegar um pouquinho de pó dourado. Esse aqui resolveu até já ser pintado, mas tudo bem. Então, tira aqui um pouquinho só.
Então, aplico nossa moedinha sobre o ovinho, tá? Então, gente, ó. Uma opçãozinha também, até para colocar numa caixinha, num saquinho, mas eu posso colocar no nosso ovinho de Páscoa de colher. Inclusive, quem não quiser usar essa caixinha que eu estou utilizando, pode utilizar outros tipos, né? Não pode usar da sua preferência aí o seu ovinho de colher, tá? Então, ó. Aí a pessoa abre e experimenta. É uma opção super legal. Então, ó, uma caixinha super bonitinha para você vender. Não sai caro, não é verdade? Então dá para você brincar aí também, se você achar legal. E também uma outra opção, caso você queira algo diferente, né, do seu brownie, você pode usar o próprio brownie, põe numa caixinha, põe, né, faz uma plaquinha de chocolate embaixo, então banha só embaixo. Só vou mostrar aqui para vocês com a ganache de pistache. Então eu vou pegar um pouquinho só da ganache. Prontinho, tá? Então, uma ideia para vocês venderem no dia a dia numa caixinha. Tem as caixinhas quadradinhas da Galvanotec que você pode como se fosse bolo no pote. Então, pode brincar aí com elas. Vou fazer uma com o de cereja para mostrar para vocês. E aqui eu nem usei bico de confeitar, tá, gente? Aqui eu só usei o próprio saquinho de confeitar. Então, ó. Feito isso, só vou pegar nossos bombonzinhos e vou pegar nosso bombom de brownie, tá? O nosso ovinho com os confeitinhos também, ó. Uma opção super legal para vocês presentearem, venderem aí em escolinhas. Vou cortar aqui só as rebarbinhas. Então, ó. Fica uma opção super legal, bem divertidinha para quem tem criança em casa. O nosso bombonzinho eu vou cortar para mostrar para vocês como que ele ficou por dentro. Então, brownie, ganache de pistache, que eu acho que deve ter ficado muito ruim. Mas também é aquela coisa, aqui eu cortei só pra mostrar pra vocês. Aqui eu colocaria uma decoraçãozinha e venderia como um bombom de pistache, um bombom de brownie, enfim. O que você achar legal. E aí, pra finalizar os nossos bombonzinhos. Que eu posso fazer e colocar numa caixinha também. Olha que bonitinho que fica, gente. Então fica uma opção legal, econômica, divertida para criançada e para quem gosta de confeitos, por exemplo, né? Poderia pôr na latinha, né? Então poderia pôr na latinha aqui, fechar na caixinha e fechar. Poderia pôr na latinha os ovinhos, poderia pôr os brownies, os bites de brownie, poderia fazer da sua preferência. Eu vou colocar num saquinho.
Então, ó, poderia pôr os bombonzinhos, tá bem? Um saquinho. Exatamente, a Denise falou que é uma opção legal pro Dia das Crianças, e realmente é mesmo. Então, pode brincar aí pro Dia das Crianças também. Então, gente, ó, ficou alguma dúvida, gente, na live de hoje? Então, se tiver dúvida, pode perguntar nesse momento, senão a gente vai encerrar nossa live de hoje. Lembrando que a receitinha do brownie, da ganache e as medidas das formas, eu vou deixar tudo disponível daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Bom, não chegou nenhuma dúvida, então eu quero agradecer a presença de vocês. Na semana que vem estaremos novamente às 14 horas, com barras recheadas, tá bom? Então, fiquem com Deus, até semana que vem, bom final de semana e a gente se vê na próxima semana com a nossa live de barras recheadas. Beijo, gente, tchau, tchau.